Eu gostaria de saudar a comunidade com o lema do domingo de amanhã. Que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esse versículo bíblico me fez lembrar de uma história que para mim foi a história mais significativa sobre reconciliação que eu havia lido. Um pai, ele não se entendia com seu filho, e de vez em quando havia um mal-estar entre pai e filho. Meu filho seguidamente aprontava. E um dia o filho aprontou para valer. E o pai chamou o filho e disse: filho, ali está a porta, pode ir embora, não quero te ver mais. E o filho disse: sim, pai, eu vou, mas eu também não vou retornar mais para casa. E a mãe dizia: filho, não vá, fica conosco, filho, não vá. O filho disse: não, o pai me mandou embora, eu vou embora, eu não vou voltar mais. E o filho foi. E a mãe sempre escrevia cartas para o filho, pedindo para o filho retornar para o lar. Mas o filho não retornou. Até que um dia a mãe ficou acamada e estava no leito da morte. E lá no leito da morte, ela queria ver o filho. E uma outra pessoa escreveu para o filho e diz: olha, filho, tua mãe está morrendo. Se você quiser ver além da convida, eu te sugiro que venhas ver a tua mãe. E diante disso o filho resolveu voltar ao lar paterno para poder ver a mãe antes de falecer. Quando chegou lá, ele entrou na casa, entrou para o quarto onde a mãe estava deitada na cama. Ele viu o pai de um lado da cama, ele foi para o outro lado da cama. A mãe olhou para o esposo, olhou para o filho. Aí a mãe disse: eu quero orar com vocês. E a mãe pegou a mão do esposo e pegou a mão do filho, um de cada lado da cama. E a mãe começou a orar. Enquanto ela orava, ela ia aproximando as duas mãos. E quando terminou a oração, ela deu o último suspiro e faleceu. E ela estava segurando a mão do filho e do esposo no seu peito. Quando o filho e o pai viram que a mãe havia falecido, o esposo havia falecido, eles se olharam e deram a volta e se reconciliaram, se abraçaram. A mãe, antes de falecer, ainda conseguiu reconciliar o pai com o filho. Por isso nos é dito aqui que nos confiou no final a palavra da reconciliação. Então nós somos chamados a sermos conciliadores, a fazer reconciliação entre as pessoas. Com esta mensagem, queria ter saudado vocês e nos colocamos nas mãos de Deus, e que Deus venha agir em nossas mentes, nossos corações, e venha abençoar o nosso culto. Eu gostaria só de justificar que eu estou sem talar, porque nós viemos para a praia já quarta-feira de tarde, e só na quinta o Altair entrou em contato comigo para ver se eu podia assumir o culto. E aí eu não tinha talar. Por isso estou sem o talar hoje. Então sejam todos bem-vindos e que Deus nos abençoe. Cantamos o primeiro hino. Vem nos congregar.
Quem puder se colocar de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso coro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije o meu coração no teu salvamento. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Em humildade, nós queremos reconhecer diante de Deus que somos pecadores e confessar os nossos pecados, e queremos fazê-lo com as palavras projetadas. Santo Deus, ante a tua face não podemos gloriar-nos, porque não há justo nenhum vivente. Perdoa o nosso pecado, faze desaparecer o que impede em nós a ação da tua graça. Renova-nos e nos leva a uma vida consagrada a ti somente. Por Jesus Cristo, teu Filho, tem piedade de nós, Senhor. Cantemos. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. A palavra do anúncio da graça diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Com alegria cantemos glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Oremos juntos a oração projetada. Senhor nosso Deus, Tu és a força de todos os que em Ti esperam. Ouve a nossa oração e concede-nos a Tua graça, pois nada podemos por nossas próprias forças. Auxilia-nos, Senhor, a cumprirmos os Teus mandamentos segundo a Tua vontade. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. A comunidade pode sentar. Ouçamos a primeira leitura bíblica, Salmo 130, previsto para o primeiro domingo após Trindade, ou o segundo domingo após Pentecostes. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ouçamos também a leitura da epístola, conforme escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 4, versículos 13 até capítulo 5, versículo 1. Paulo escreve dizendo: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aclamemos a leitura do Evangelho cantando o Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreve o evangelista Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebub, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amará-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavra do Senhor. Louvado seja Cristo. A comunidade pode sentar, nós cantamos o próximo hino: buscai primeiro o reino de Deus. Aleluia, aleluia.
Este é o momento das comunicações. Eu peço a Rose para fazer as comunicações. Boa noite. A pastora não está hoje presente porque ela está com dengue, para quem não sabe. Deu resultado ontem e acusou realmente dengue, graças a Deus, ainda que não é Covid, menos mal, né? E a comunidade tem os envelopes para a oferta local. Quem quiser ofertar para a comunidade é dentro dos envelopes. E para a oferta que é só um pouquinho, música sinodal. Para música sinodal, então essa é dentro da caixinha ali na frente, na entrada, tá? Terça-feira também vamos fazer uma reunião da comunidade do presbitério, isso se a pastora estiver em condições, tá? E o que mais? Daí nós temos ainda 3 Castelo Forte. Quem tiver interesse, ainda são as últimas 3 exemplares. Qualquer coisa pode procurar comigo, a R$25, tá bom? Acho que era isso. Obrigada. Aniversariantes, o culto dos aniversariantes hoje? É hoje. É? Isso. Hoje do mês de Mês de junho. Então quem completou ou irá completar mais um ano de vida no mês de junho, poderia se colocar de pé. Aniversário de casamento também, quem casou no mês de junho. Temos alguém? Ninguém nasceu em junho e ninguém casou em junho. Então tá bom. Muito frio, né? Queríamos cantar parabéns, mas aí não dá. Ok. Então, nos preparando para o momento da pregação da Palavra de Deus, nós cantamos o hino Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Assim como estamos, vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça e louvor por podermos estar reunidos aqui nessa noite, neste culto,
no qual te louvamos, agradecemos, bendizemos, mas no qual ouvimos também a tua santa palavra. Tu falas conosco através dela. E agora, de uma forma toda especial, nós queremos aprender da tua palavra, Senhor Jesus, que já lemos aqui neste culto. E tu sabes que necessitamos do teu auxílio. E por isso nós pedimos, ilumina-nos com o teu Santo Espírito. Age em nossos corações, em nossas mentes, e abençoa a tua palavra em nossas vidas. Em teu nome, Jesus Cristo, nós o pedimos e também agradecemos. Amém. O texto previsto como texto de pregação para o domingo de amanhã é este texto que nós já lemos hoje à noite, por isso eu não vou ler ele novamente, tanto assim que a gente vai rever o conteúdo do mesmo ao longo da pregação desta noite. Então o texto é o de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Imaginemos esta cena acontecendo na vida de Jesus, dos seus discípulos e de todas aquelas pessoas, aquela multidão que estava reunida em torno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas estavam ansiosas para ouvirem Jesus e os enfermos estavam ansiosos para serem curados por Jesus. De uma ou outra forma, as pessoas vinham justamente para ter contato com aquele que era alguém muito especial e que era o Messias enviado pelo próprio Deus. E a multidão era tão grande que até tinha dificuldades de poderem se alimentar e poderem comer, diz o texto. Nós já passamos por isso, talvez em uma festa muito grande, de uma comunidade, do município que a gente tinha ido, talvez ali também tivesse tanto tumulto que havia dificuldade para a gente achar um lugar onde sentar e poder comer sossegadamente a refeição. Assim foi lá na casa de Jesus. As pessoas queriam ver o mestre, queriam falar com o mestre, queriam ser auxiliadas pelo mestre. Nem havia tempo para comer. Então Jesus estava em casa, sua casa tornou-se centro do alívio para todos os tipos de sofrimento humano. E aí nós poderíamos perguntar, e como isto é conosco? Como isto é na nossa casa? Quando batem pessoas à porta da nossa casa, ou batem palmas no portão, querendo alguma coisa. Nós as atendemos adequadamente, nós costumamos ouvir elas, nós procuramos auxiliar essas pessoas, ou procuramos nos desvencilhar o mais rápido possível das mesmas. Jesus, ele atendia as pessoas, Jesus ouvia as pessoas, Jesus auxiliava as pessoas, Jesus curava os doentes. Alguém poderia dizer, mas hoje nós também não podemos curar pessoas, para isso existe o médico, a médica, os remédios, medicamentos, e a gente ora a Deus pedindo que Deus haja com seu poder de cura na vida dos doentes. Mas às vezes as pessoas precisam de uma cura só espiritual, ou precisam apenas ser ouvidas, precisam ser compreendidas, precisam ser aceitas, precisam ser amadas. E isso, cada uma e cada um de nós pode fazer também. E ao fazermos isto, estaremos seguindo o exemplo dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si.
É interessante os parentes. O texto não diz exatamente quem eram os parentes, mas sabe-se na continuação da leitura que estava lá a sua mãe, a Maria, estavam lá seus irmãos, não por parte de pai, porque Jesus era filho do próprio Deus, e os outros eram filhos de José e Maria. Estavam lá talvez outros parentes, primos, assim por diante, e eles mesmos não entendiam devidamente o Jesus que estava aí com a sua missão aqui neste mundo terreno. Diferente era a mãe. A mãe Maria, sim, ela compreendia, mas havia de fato uma preocupação pela saúde psíquica do próprio Jesus. E isso é interessante porque aqui está escrito: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Está fora de si. Se questiona a sanidade mental do indivíduo. Grande espiritualidade para os intelectuais é insanidade mental. Talvez nós já tenhamos algum momento da nossa vida ouvido alguém falar assim: olha, essa pessoa ali, ela lê tanto na Bíblia que vai acabar ficando louca. Você não pode ler muito na Bíblia que você enlouquece, você fica doido. A mente não funciona mais. Ou quando pessoas frequentam assiduamente a comunidade, são capazes de dizer: está indo só na igreja, isso não faz bem. De fato, isso nos mostra que o mesmo aconteceu aqui com Jesus, que é grande espiritualidade, uma espiritualidade profunda, no sentido de querer viver uma vida intensa e profunda com o próprio Deus. Muitas pessoas não conseguem entender e nem aceitar, e por isso acham que a pessoa está pirando, está ficando louca, está ficando doida, porque só fala em Deus ainda, só lê na Bíblia. E na verdade é justamente o contrário. Esses descobriram o verdadeiro caminho que leva à vida eterna com Deus em seu reino. Então, convocando Jesus, lhe disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Quer dizer, se Jesus expeliu os demônios e agora vem os escribas, e temos que lembrar aqui que escribas eram considerados alta sociedade, pessoas de poder aquisitivo alto, pessoas com uma instrução alta. Escribas, o próprio nome assim o diz, eram pessoas que sabiam ler e escrever, o que não era comum naquele tempo. Escribas eram os copiadores também da Sagrada Escritura. Nós praticamente só temos cópias dos escritos originais, e os escribas eram aqueles que copiavam os seus bíblicos, então eles tinham uma alta intelectualidade, eram considerados muito inteligentes, além de terem um papel de destaque na sociedade judaica. E esses escribas questionam e querem afirmar que Jesus expeliu os demônios através do Satanás, ou Satanás expele Satanás. Isso de fato é algo impossível. Satanás pode expulsar a Satanás? Não, isso é um absurdo. E Jesus, a partir disso, ele é muito claro, ao mesmo tempo penetrante e também conclusivo. Ele diz: não, isto é impossível. Satanás não poderia expulsar o próprio Satanás, ou Satanás não poderia expulsar os seus próprios demônios. Satanás não pode permitir que um demônio maior expulse um demônio menor, porque ficaria dividido o seu governo. Jesus podia fazer o bem através de Satanás? Nunca, jamais. E Cristo quer deixar isto justamente claro ao afirmar nesse texto. Se um rei estiver dividido contra si mesmo, tal rei não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir, diz Jesus.
Depois Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, ele não pode subsistir, mas ele irá perecer, morrer, desaparecer, ele não subsiste. Também aqui no Brasil, nos últimos tempos, se tem falado, aumentado da possibilidade de uma guerra civil. Queira Deus que não aconteça, porque as consequências seriam horríveis. Por isso aqui também diz, se um reino estiver dividido contra si mesmo, podemos dizer, um país estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. É a mesma coisa uma casa, ela não pode estar dividida. Não pode dentro do lar, pai, mãe, filhos e filhas, cada um puxar para um lado. Não ali se espera justamente que haja o quê? Que haja harmonia de convivência no lar por todos os membros que habitam o mesmo lar ou a mesma casa. Então a guerra civil é extremamente destrutiva a um país, isto já se sabia no tempo de Jesus, e o próprio Jesus diz isso. Na casa, então, deve haver harmonia dos membros. Os psicólogos falam de desintegração da personalidade, pior ainda seria do que uma casa, os membros estarem divididos entre si, cada um puxando para um lado, ou num país, uns estarem lutando contra outros, pior ainda, quando existe esse conflito numa mesma pessoa, na sua psique. E aí os psicólogos falam de desintegração da personalidade, e não pode subsistir. Não é por aí. Aí de fato sim, a gente poderia dizer que essa pessoa não está mais saudável, ou essa pessoa de fato se tornou esquizofrênica ou algo parecido. Então isso é interessante que Jesus já aponta para isso nessas suas palavras, nessas parábolas, que ele justamente traz para explicar por que Satanás não poderia expulsar o próprio Satanás. Aí ele continua dizendo, Jesus, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amará-lo, e só então lhe saqueará a casa. Quer dizer, seria impossível isso acontecer numa mesma pessoa, teria que ser uma outra pessoa, seria impossível Satanás fazer isso consigo mesmo. Satanás permite alguns de seus poderes maiores matar os poderes menores? Nunca, jamais. Quando um demônio é expulso, Satanás perde o domínio sobre aquele indivíduo. O expelir os demônios, pois, envolve o triunfo sobre Satanás, e jamais a união de força. Jesus, na verdade, quer deixar bem claro que isso é impossível, que se demônios são expulsos, se demônios são seguidores do Lúcifer, do esplendoroso anjo, estrela da manhã, que se rebelou contra Deus, e os demônios são aqueles que seguiram o Satanás, o anjo da luz, o Lúcifer. Se eles estiverem divididos entre si, não podem subsistir. E se um demônio desses entra num ser humano, o próprio Satanás não pode expulsar o seu demônio de dentro da pessoa, porque envolve um triunfo sobre Satanás. E aí fica claro que de fato só pode ser um poder contrário. Esse poder contrário aqui é o próprio Cristo, o poder de Deus, o poder do bem, o poder do Senhor dos Senhores. E aí o texto nos diz, em verdade, nos diz que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Deus perdoa tudo. Lógico, para isto tem que haver um processo na vida da pessoa. O primeiro passo é saber reconhecer o erro. Eu errei, eu pequei, eu fiz o que não devia ter feito, falei o que não devia ter falado e tal. Primeiro passo, reconhecer o erro. Segundo passo, confessar o erro. Confessar o erro a Deus, e se a gente pecou contra uma pessoa, confessar também para a pessoa. E é muito mais difícil confessar para a pessoa do que confessar para Deus. Então esse é o segundo passo, confessar o erro. Terceiro passo, pedir perdão a Deus e pedir perdão à pessoa contra a qual se fez algo errado. E aí sim aceitar o perdão. E a partir dali viver o perdão
e procurar não cometer esse mesmo pecado de novo. Então são passos no perdão dos pecados. Mas quando esses passos ocorrem, Deus perdoa todos os pecados, menos um, nós iremos ver logo em seguida. Mas todos os pecados e blasfêmias contra Deus são perdoados, menos o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado é imperdoável, vou falar logo mais sobre isso. E aí eu me lembrei, em Pomerode veio uma vez um evangelista, não me lembro mais quem foi, mas veio um evangelista que usou esse exemplo, e ontem preparando a pregação eu me lembrei desse exemplo, por causa disso eu coloquei aqui duas fotos. Uma foto que é da montanha mais alta do mundo, o Everest, 8.849 metros. E o mar, na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, aqui nessa localidade, Fossa Marianas, é o lugar mais fundo do oceano. Tem 10.816 metros de profundidade. O Everest, com seus 8.849 metros de altitude, desaparece no oceano, na Fossa das Marianas. O evangelista naquela vez fez essa comparação e disse assim a Deus: mesmo que os nossos pecados forem grandes, altos como o Everest, o oceano do amor de Deus é tão grande, que Ele apaga, afunda todos os nossos pecados. Não existe pecado que Deus não pudesse perdoar, mas é preciso haver o reconhecimento, confessar o arrependimento, pedir perdão, aceitar o perdão e procurar não pecar de novo. Então é isso que Jesus diz aqui: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos do homem, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Eu me lembrei de uma historinha agora nesse momento aqui, se não me falha a memória, está no devocionário do pastor Assírio Yuki também, ou eu ouvi de alguém que uma senhora havia pecado e ela havia confessado o pecado a Deus, havia pedido perdão e mesmo assim ela não conseguia crer no perdão de Deus. E ela falou sobre isso com o pastor, e disse: pastor, eu não consigo acreditar que Deus de fato me perdoou. Aí o pastor disse: eu vou fazer uma visita para a senhora. Aí aquela senhora disse para o pastor: mas quando o pastor vier fazer uma visita para mim, eu vou fazer um bolo para o pastor. O pastor vai poder comer um bolo lá em casa, ok? Aí chegou o dia, o pastor foi na casa daquela senhora, sentaram à mesa, e o pastor disse assim: eu estou com fome, a senhora poderia me dar um pedaço de pão? Mas pastor, eu lhe disse que quando o senhor viesse aqui em casa, eu ia fazer um bolo, eu fiz um bolo para o senhor. E o pastor disse: não, mas eu estou com fome, a senhora não pode me dar um pedaço de pão? Ele insistiu naquele pedaço de pão, e a mulher repetia, ele dizia: não, mas eu fiz um bolo para o senhor comer. Ele dizia: não, a senhora não pode me dar um pedaço de pão? E aí o pastor aproveitou isso e disse: minha senhora, assim é com Deus. Deus faz muito melhor do que nós imaginamos. A senhora fez um bolo para mim ao invés de pão. Deus age assim conosco, e se a senhora de fato se arrependeu, e se a senhora confessou o pecado e pediu perdão a Deus, então Deus lhe perdoou. Simplesmente precisa crer nisso, aceitar isso. E aí sim ela conseguiu crer nisso. Mas Jesus, ele continua: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque dizia: está possesso de um espírito imundo. Em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, nós lemos: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E aí é interessante que existem inúmeras interpretações dos
comentaristas bíblicos sobre o que é esse pecado contra o Espírito Santo. Por exemplo, há quem diz que consiste em não confiar em Cristo e não crer em Cristo. Uns dizem que é não confiar em Cristo, outros dizem não crer em Cristo, porque se eu não creio em Cristo, eu não confio em Cristo, eu não posso ser salvo por Cristo, eu estou perdido, perco a salvação eterna, a vida eterna com Deus e seu reino. Mas aqui se trata também, especialmente, de rejeitar a obra do Espírito Santo, se colocar contra. E especialmente, o pecado imperdoável é cometido por quem atribui as obras do Espírito Santo a Satanás, ou pelo menos não reconhece a atuação do Espírito Santo. E foi justamente isto que os escribas, os grandes intelectuais, os profundos conhecedores da lei de Deus, os judeus tinham 613 mandamentos, 613 leis, eles conheciam todas as leis, mas eles fizeram algo muito grave. Pecaram contra o Espírito Santo ao dizerem que a expulsão de demônios feita por Jesus foi feita pelo próprio diabo. Quer dizer, atribuíram ao Espírito Santo, ao próprio Cristo, que isso tinha sido pelo demônio, pelo Satanás. Então, por isso ele é imperdoável, porque alguém que faz isso também, alguém que vai atribuir o agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa, vai atribuir isso ao Satanás, ele não tem chance de salvação, porque ele não vai conseguir crer no agir de Deus, no agir do Espírito Santo, e automaticamente com isso ele se exclui da salvação de Deus, e por isso não pode haver salvação para tal pessoa. Então, atribuir obras do Espírito Santo a Satanás, pecado contra o Espírito Santo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Membros da família ficaram perturbados sobre a rigidez mental de Jesus. Tão absorvido estava ele em sua obra, ensinando, curando e expelindo demônios. Provavelmente os escribas, os intelectuais, junto com a classe nobre dos judeus, provavelmente rabinos e sacerdotes e assim, se colocavam contra Jesus, falavam mal de Jesus. Assim como aconteceu nessa história, acusavam Jesus de estar agindo pelo demônio, pelo Satanás. Provavelmente isso tudo agiu na mente dos próprios parentes de Jesus, de tal maneira que eles mesmos devem ter ficado em dúvida em relação ao que estava acontecendo. Estavam do lado de fora. A pergunta é: nós estamos também do lado de fora da casa de Cristo, ou deixamos Cristo de fora? Então isso é muito importante para a nossa vida. Há uma incredulidade na missão messiânica de Jesus. A própria família teve dificuldade de crer na missão do Messias de Jesus. Messias significa ungido. O povo de Israel, a grande parte do povo de Israel, continua esperando a vinda do Messias prometido por Deus. São poucos os judeus que se converteram a Cristo, que reconheceram em Jesus o Messias, o ungido de Deus. Os outros estão esperando. Diz que quando Jesus voltar de novo, os judeus vão amar Ele mais do que nós cristãos amamos, mas nem todos. Mas por enquanto ainda não é assim. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar para os que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A partir do momento em que nós fazemos a vontade de Deus, vivemos de acordo com a vontade de Deus, seguindo os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
tendo encontrado em Jesus o nosso Senhor e Salvador pessoal. Nós somos irmão, mãe e irmã do próprio Cristo. Jesus punha a obediência e lealdade acima de quaisquer laços de família. Um conflito é causado pela lealdade a Cristo e isso afeta até a família e torna-se necessária uma opção. Quando Jesus chamou os discípulos e um disse: não, eu tenho que ir para casa sepultar meu pai e minha mãe que morreu lá. Jesus dizia: deixa os mortos sepultarem os próprios mortos, tu vem e segue-me. Simão Pedro e o irmão seguiram o João, eles seguiram Jesus na hora, deixaram tudo, deixaram o pai, deixaram as redes, deixaram o barco e foram seguir Jesus. É uma opção, uma escolha. Torna-se necessária essa opção, essa escolha. E principalmente precisa estar acima dos laços de família. Se numa família uma pessoa leva a fé em sério, a fé em Deus a sério e os outros membros da família não, provavelmente vai criar conflitos dentro daquela família. Mas não é uma questão de deixar a fé para se dar bem com os outros membros da família. Não. Deus em primeiro lugar, antes da família. Porque na verdade não é fácil. Não é fácil isso. Né? Mas essa radicalidade do chamamento ao discipulado que está presente aqui nesse texto. Eu de fato quero ser cristão, de fato quero ser discípulo de Cristo, quero colocar ele em primeiro lugar na minha escala de valores. Aliás, o que está no alto da minha escala de valores? Tem gente que diz assim: a coisa mais importante é ter saúde. De fato, saúde é importante, mas não é a coisa mais importante. Outros dizem: a coisa mais importante é ter um trabalho. É importante, mas não é o mais importante. Outros dizem: o mais importante é ter uma família. É importante, mas não é o mais importante. O mais importante sempre deve ser o próprio Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isto que Jesus, na verdade, fala aqui. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A obediência a Deus deve estar acima da obediência aos seres humanos. Isso que na verdade falou isso foi o Gamaliel. O Gamaliel que ensinou o apóstolo Paulo. Eles estavam querendo se colocar contra o movimento dos primeiros cristãos, os do caminho, como eram chamados, os primeiros cristãos. E o Gamaliel sábio disse: olha, se for coisa humana, vai morrer por si. Mas se vier de Deus, vocês vão estar lutando contra, porque isso vai se firmar. E daí, nesse contexto, ele diz: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O quarto mandamento nos ensina: honra pai e mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. O único mandamento com promessa. Mas para os confirmandos ele dizia: existe uma coisa, uma única oportunidade na qual não se deve obedecer mãe e pai. Se o pai e a mãe mandarem fazer uma coisa que é contra a vontade de Deus. Por exemplo, se pai e mãe mandam roubar na horta do vizinho, aí o filho tem que dizer: não, eu não vou, porque Deus não quer isso. Então, antes importa obedecer a Deus do que obedecer ao ser humano. Tendo ficado do lado de fora, não apenas no corpo físico, mas também espiritualmente. Importante é isso, que nós tenhamos união espiritual com o próprio Cristo. Ele nos dá a importante lição, a comunhão de natureza dentro da família divina. Isso ocorre através do nascimento espiritual e não através de descendência natural. Isso ocorre através do Espírito Santo. O Espírito Santo age em nós, nos transformando à imagem do próprio Cristo. E é você quem escolhe o nível de sua intimidade com Deus. O relacionamento verdadeiro, permanente e profundo com Jesus
é obtido mediante o dom espiritual e a subsequente transformação moral e espiritual que produz os novos filhos de Deus que estão sendo conduzidos à glória. O pastor Alcide Jux, que foi meu pai espiritual, ele sempre dizia o seguinte: o objetivo de Deus para a vida do cristão, para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida é que a cada dia nós nos tornemos um pouquinho mais semelhantes ao próprio Jesus, para depois sermos parecidos com Jesus no seu reino eterno. Mas o objetivo de Deus é nos transformar através da sua palavra, através do agir do seu Santo Espírito, para que a gente se torne cada vez um pouquinho mais parecido com o próprio Jesus. Às vezes já aconteceu que a gente conhecia uma pessoa lá na juventude, encontra ela depois de muitos e muitos anos, mas vem cá, eu não estou te reconhecendo, você está bem diferente. E talvez a própria família não tenha percebido isso, mas quem esteve longe percebeu que houve uma mudança radical na pessoa. Isso é a obra do Espírito de Deus, que age e transforma a pessoa. Então nisso aporta achar o próprio caminho, deixando a sua família. O Senhor o conduz a uma nova vida, a uma nova missão. Uma família deve ser o porto e não a doca onde está amarrado. Ou poderíamos dizer que a pessoa é como um barco. Eu achei fantástica, uma vez tinha uma mensagem, PowerPoint, em PPS, muito bonita, dizendo que os filhos são como barcos, mas os barcos não foram feitos para ficar na areia da praia ou amarrados no porto. Os barcos foram feitos para irem para o alto mar navegar. E nós, como mãe e pai, não podemos segurar nossos filhos juntos a gente tem que preparar eles para a vida, para que eles naveguem. E de uma forma tão especial para que naveguem uma vida com o próprio Deus. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Segundo Coríntios 3:8. Então Deus nos transforma através do Espírito Santo de glória em glória na imagem do próprio Senhor, e isso através do Espírito Santo. Então Deus nos torna participantes de sua vida, de sua natureza, de seus atributos, posto que de modo finito. Essa participação vem através do fazer a vontade de Deus, conforme ela é revelada em Cristo, em face de transformação efetuada pelo Espírito que nos transmuta na imagem de Cristo. Pastor Jux também sempre dizia: quem obedece cresce. Quanto mais se obedece a Deus, mais se cresce espiritualmente e mais se é transformado pelo Espírito Santo. Então os valores do lar são grandes, mas só se cumprem plenamente quando se tornam ao mesmo tempo valores da família divina. Deus é chamado de Pai Celestial. No Pai Nosso nós oramos dizendo Pai Nosso. Importa que sejamos de fato da família de Deus. Que Deus continue agindo na tua vida, na minha vida, na nossa vida, nos transformando, para que cada vez mais possamos ser semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o dia do encontro com Ele em seu reino eterno. Amém. Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Cantamos o próximo hino, tal qual estou, sem demorar.
santas palavras do credo apostólico, quem puder ficar de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Assim como estamos, vamos cantar o hino a orar no Senhor, para em seguida orarmos. A oração, eu recebi aqui um pedido de oração. Eu vou fazer primeiro esse pedido e nós oramos a oração projetada. Senhor nosso Deus e Pai, queremos de uma forma toda especial trazer a Ti um pedido de oração para o neto da Alaide, o Mateu, que vai fazer uma cirurgia. Que ele, só Deus, está presente, que ele guiar as mãos dos médicos, que a cirurgia possa ter pleno êxito e que o Mateu possa assim voltar a ter a saúde restabelecida. E assim, ó Deus, nós oramos juntos dizendo: misericordioso e eterno Deus, Pai celeste, Tu ordenaste que trouxéssemos a Ti, em nome de Teu Filho, tudo o que nos preocupa. Sabemos que ouves as nossas preces. Nós Te agradecemos e louvamos por nos teres dado a Tua palavra e a força do Teu amor paternal. Nós Te pedimos, Senhor, protege todas as igrejas, escolas e lares, onde se anuncia a Tua palavra em todos os lugares. Favorece a propagação do Teu Evangelho em todo o mundo. Impede que a Tua comunidade seja destruída ou danificada. Dá a conhecer a Tua verdade a todos os que andam por caminhos errôneos. Auxilia-nos a testemunharmos a Tua palavra em todos os lugares. Abençoa o nosso país. Dirige com o Teu Espírito Santo todas as autoridades para que trabalhem em favor do Teu povo. Permite que haja boas colheitas para que cada um tenha o seu pão cotidiano. Auxilia-nos a cumprirmos os Teus mandamentos, para que cresça o bem e seja destruído o mal. Sê com a juventude e chama para professar a Tua misericórdia e o Teu amor. Abençoa todo o trabalho honesto em todos os setores. Afasta de nós as vãs preocupações e dá-nos o Teu amparo nas provações. A Ti recomendamos os enfermos
tentados e aflitos, especialmente te pedimos pelos que contraíram Covid-19. Restabelece a saúde, sê com os moribundos, ajuda-nos em sua hora final, auxilia-nos para que permaneçamos em Cristo, assim como Ele permanece conosco. Em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que contigo, Espírito Santo, vive e reina de eternidade em eternidade, o qual nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, ide sua bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Amém. Ide em paz, recebi o Senhor com alegria. Damos graças a Deus. A comunidade pode sentar, nós finalizamos nosso culto cantando o último hino. Para os montes olharei. Desejo a vocês uma boa noite e que amanhã possam ter um domingo, dia do Senhor, muito feliz e muito abençoado, e que a nova semana também seja muito abençoada por Deus. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Muito obrigado aos músicos. Uma salva de palmas para os nossos músicos.